Você viu aquela foto que ele estava mostrando da mulher lá? Mulher de pedra? O Carlos? É. Não, já não vi. Uma mulher deitada em pedra. Cabelo, queixo, Tá mostrando alguma coisa? Tá mostrando alguma coisa. Aí, 3 minutos. Pessoal, depois nós volta aí, Carlos. Quem foi ela, João? Quem foi? Aí tem uma civilização aí. Sério? A pedra está retratando o que foi a pedra. Mas para formar isso aí é uma civilização de gente que tem aí. Tá tudo ali. Tudo ali, cada vez vai entrando mais e vai crescendo. E não para de crescer. Aí quando parar de crescer, começa a mudar. 22ª Começa a eternidade. 22ª. Aí começa a se destruir para voltar pelo mesmo caminho que desceu. João, ali como é uma civilização, qual critério que a natureza usou para identificar uma mulher ali, e não um homem? Então, geralmente é fórmula, né? Sem querer, cria uma forma. A própria transformação vai criando uma forma de alguma coisa, de um bicho. Ah, parece com isso, parece com aquilo. Você olha para as nuvens, tem nuvem que parece com um camelo, outro parece um rosto de uma pessoa, e depois quer dizer, é um mundo de imagem que é o que a gente vive. A natureza praticamente ela quase não deixa por conta própria. Aí vai formar uma pedra, vai subindo, só formou outra aqui, vai subindo. De repente você olha lá, você já vê uma mulher deitada. Mas está mostrando figura que já foi. Só para determinar que foi uma pessoa na vida anterior. Agora tem aquelas pedras feitas mesmo de pessoa, tipo assim, lá na Ilha de Páscoa, tem aquelas estátuas enormes. Isso. Estátua de pedra ali não, ali foi feita A mão. à mão com machadinha, Foi lapidado, esculpido. machado de pedra. Mas ali é uma civilização antiga que morou ali, que viveu ali, que fez aquelas estátuas. Como eles eram grandes, as estátuas que é de 12 metros de altura. Aí eles colocou na praia assim, os visitantes chegar já. Aí a natureza, como eles faziam muita dívida ali, a natureza destruiu todo com doença. Todos morreram com doença. Mas ficou as estátuas. Aí ficou muito tempo ali, sem ninguém ali, aquela ilha. Aí depois começou a aparecer gente fugindo da guerra, foi ficando por ali e ali foi criando um novo povoado. E aquele povoado foi tendo filhos, foi tendo, aí ninguém sabia de onde veio aquelas pedras, quem fez. Aí hoje você vai lá, tem só alguns nativos, alguma coisa, mas não sabe nada. Sabe? Mas ali foi uma grande civilização. Então aquelas estátuas não, ali foi feita de pedra, mas por gente mesmo. Mas e tem mais montanhas em formato de gente, que foi civilização? Existe mais? Tem bastante. Todas as pedras. Eu digo assim, um montoado de civilização igual essa da foto. Tem mais? Tem esparramado aí pelo esse mundão aí. Não, mas as pedras que eles usaram, não tinha habitantes, não tinha gente nessas pedras que eles usaram para fazer essas estátuas? Mas ele não sabia de nada, é pedra. A pedra não sabe de nada, acha que é uma pedra. A pedra vem de onde a pedra? Vem da natureza. Mas esses habitantes continuam nessas pedras, esperando a 22ª eternidade. Sim, é pedra. A pedra só vai voltar a ser o que era na 22ª eternidade, que é o prazo. Por que tem que voltar? Porque tem tudo que está fora do seu estado natural, tem que voltar para lá. E a planície que está segurando a terra, o prazo de validade dela é a 22ª eternidade. Por isso que tem tudo que voltar. Só que ela não pode desprender, né? Quando começar a retornar, ela vai retornar. Tudo que tem, quando começa a retornar e vem pedra, começa tudo a voltar. Quem vai descendo até chegar a pedra,
Se for voltando, tem que vir pelo mesmo caminho que desceu. Porque o caminho já está feito. Aí vai voltando. Até voltar para o seu estado natural. Aí depois que tudo voltar, primeiro os seres humanos. Depois tudo. Aí, por último, a planície, que vem subindo, levando e vai voltando sobre ela. Aí depois da planície, o pessoal do astral superior. Aí depois da planície, o astral inferior e depois o astral superior. Aí todas essas divisões também vão voltando, vai tudo voltando. Aí vai fechando o feixe terra. Esse buraco que desceu, você viu lá no amarelão, né? Isso. As duas Aqui é a terra. Aqui é a terra como está lá no amarelão. E esse círculo aqui é o buraco. Ah, tá. Quando ele está para cima, está assim oval. A terra está subindo, está oval. Quando ele desce, ela está esticando. Por isso tem aquela foto no amarelão. Às vezes está assim, e às vezes está assim. Isso aqui, ó. Então a terra, ele é oval. Isso aqui. Então a visão do ser humano é só aqui. Só daqui para cima. Ninguém vê o que está aqui. É como um cálice. Só que o cálice é redondo. Mas aqui ele é... Tem cálice oval. Então é assim. Mas a visão de quem está aqui, aí pro lado dos dedos está os países, que é a linha da terra. Para cá, só água, linha da água. Mas de onde está aqui, se for subindo, vai ver na terra assim. Aí a visão é isso aqui, ó, só vê isso aqui. Não vê aqui. Então esse desenho aqui, você colocou assim, é só pra gente entender esse movimento. O movimento De sobe e desce. oiô da terra. Então a terra ela faz esse movimento. Ela desce e sobe, mas natural. E às vezes ela fica intensa de um lado. Mas é muito lento, né? Ah, muito lento que a pessoa nem nota. Mas faz. Então quando a terra está subindo, vai esquentar. Mas vai esquentar porque vai esticar. Aí já serve para você entender. Aí como você entendeu que quanto mais perto do Sol é mais... Não, como você já entendeu que mais sim. perto do Sol, assim pela ciência, é mais quente, aí você entende ali o amarelão. Mas não é aquele entendimento. Então serve para explicar as duas coisas. O movimento da Terra. A Terra é um ponto de concentração, ela não pode mexer. Se ela mexer a Terra, ela dá problema, terremoto, o movimento interno, dá problema. Agora ela tem esse movimento, bem natural. Faz isso, estou acelerando para você ver. Então aquele círculo que tem aqui é o espaço. E esse vão foi a planície, que é a Terra, foi descendo e foi abrindo. Aí foi revestindo isso aqui pelo fluido racional. Aí fica assim. Aí você olha lá a foto, uma hora está redonda, né? Aí você vê lá as eternidades, que é os degraus que desceu, até chegar embaixo, terra. 21 eternidade. Aí você entende como o pai fala. 21 eternidade iniciou o progresso que aí está. Aí, só que o pai explica as duas eternidades ao mesmo tempo. Ele vai explicando. Então, ele explica de um na descida e de outro na outra. E assim vai. Mas já esse movimento da terra que você fala aí, ele influencia na mudança da água, porque a água muda, né, de lugar. Ele influencia, bem natural. Influencia bem natural. Aí dá rachadura, um prédio. Aí você compra um engenheiro, o cara não colocou cimento direito aí. Mas não é um movimento. Mas é um movimento lento, que ninguém percebe. Faz assim. Aí dá a diferença de meia-noite a meia-noite está lá o sol. Então dá essa diferença. Agora, a Terra não é como a ciência muda. Fala, girando em torno do seu próprio eixo. Não existe nem eixo. Então, uma velocidade incrível. Parece se esparramar a gente por tudo que lá. É ligeira, maciça.
Mas não cabe por causa do... Não, nem nada disso. Existe sim a gravidade magnética, mas não assim. E esse petróleo que descobriram aqui em Mato Grosso, estão pesquisando aí, estão querendo liberar para furar, esse movimento não influencia na mudança desse petróleo? Mau negócio, né? Petróleo é um mau negócio, né? Porque não tem quase nada, né? Porque onde eles descobrem, vão tirando de lá de dentro, depois a terra tem a acomodação do solo. Ela fica oca na parte Aí dá uma acomodação e dá terremoto. Aí causa terremoto. Não é placa subterrânea, nada disso. É a acomodação do solo. É um movimento interno. Mas então se o petróleo fosse sempre natural, saísse por si só, não dava esse problema. O terremoto daria do mesmo jeito. Não, o progresso artificial vai mexer. É a deformação, né? A deformação, quanto mais mexe, pior. Mais desgrangola. Já o progresso. Progresso nada, isso é um regresso. Cada vez mais vai complicar. Mas existe esse petróleo aí mesmo que eles estão procurando? Existe em vários lugares. Aqui em Mato Grosso? Vários lugares existe. Petróleo é o carvão em estado sólido, aí quando ele vira líquido, é o petróleo. O carvão em estado líquido é o petróleo. Mas tem o carvão em estado sólido, aí está misturado carvão em estado líquido, que é o petróleo. Camada de terra, camada de sal, tem um monte de coisa. Mas então se for preciso para lapidar, a natureza vai deixar de mexer, não? Ou então ela não deixa, se ela não quiser. Ela comanda dela. Sim. João, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Esses dois, esse amarelão que você colocou, esses desenhos, são os únicos desenhos que o Ração Superior usou, tá? Então, por exemplo, a única forma que o Ração Superior usou para desenhar. Não tem livro nenhum que tenha mais alguma coisa, um esboço. E depois você vê, quanto tempo nós estamos com isso na mão? Há muito tempo. Esse amarelão foi um dos primeiros livros. Eu nunca me parei para atinar no formato. Eu vi o formato oval de um e redondo do outro. Como esse conhecimento é um conhecimento provisório, quer dizer, meu pensamento jamais atingiria essa altura de entender que a parte oval estaria falando da Terra subindo. Se o conhecimento é um facilitador, que é para a gente que é pensador, em compreender, entender com facilidade, por que foi esse desenho? Só você com esse recurso, esse benefício da vivência, conseguiria entender. Por que o Ração Superior coloca informações que só uma pessoa adiantada poderia estar entendendo? Não, mas tem no livro, sim. Não, sim, mas é um detalhe muito grande, não. Ó, o 162 ele explica várias coisas. Ele explica esse movimento. 162. Porque às vezes a gente passa. Não fala dessa terra subindo e tudo. Mas eu digo assim, é de uma riqueza de detalhe que só não gosta de você mesmo. Só uma pessoa com uma profundidade bem adiantada poderia estar entendendo isso. Aí tem hora que eu falo assim, pô, se o conhecimento é para nós, assim, que está engatinhando ainda na informação, eu acho algumas informações muito difíceis, você que clareia para a gente. Aí a minha pergunta não é bem essa, é o seguinte, na altura que está o conhecimento, que saiu essas informações, era então previsto pelo Ração Superior ter mais pessoas mais adiantadas, igual você, e por descuido ou falta de capricho, não tem, porque poderia ter mais pessoas adiantadas? Sim, poderia ter, sim. Se tivesse estudado desde o início mesmo, dedicando mesmo. Porque quando houve a mudança de fase, todo mundo estava pronto. Em 1935, quando saiu os amarelão, todo mundo estava pronto para ter o conhecimento. Mas estava por conta do magnético ainda. É como o troço não esfriou ainda, o troço estava quente, mudou de fase, desligou tudo, o fogão, mas ainda está quente. Aí ele vai esfriando até ficar bem frio, que é hoje, mas estava tudo pronto, os seres humanos, para entender. Mas não levou a sério, não deixou para lá. Aí passou esse período todinho aí. Mas condições tinha condições, né? De ter pessoas igual você? Sim, tinha. Tinha mais pessoas? Não, porque os três amarelão é a obra réplica e a tréplica, tudo junto. É o primário. É o primário. Depois a obra réplica e tréplica, secundária, e o histórico superior.
Mas nos 3 amarelão está o primário, secundário e superior. Sempre dividido assim. Ele divide em 3 e reúne os 3 num só. Sempre ele fala assim. Aí, agora, de imediato assim para você entender e continuar na leitura, é você entender que você não é daqui, é do mundo superior, por isso você está fora do seu estado natural. Por que você sofre? Porque você está fora do seu estado natural. Ah, vamos ver com riqueza de detalhes por que chegamos até aqui. O livro vai explicando, aí você vai entendendo daquela maneira, rudimentar. Aí você entende, tudo bem. Mas você já dá por isso mesmo e pronto. Aí vai relaxando, aí não lê mais, e o livro vai saindo e você não lê mais. Tem pessoa que fica esse tempo todo, 40 anos, 50 anos, só na obra. Quer dizer, tem que andar, ué. Tem a réplica, crédito, os outros eu falei. Então, só conclui com os 1000 livros. E assim mesmo, depois de ler, tem que ler várias vezes. E ler. Para ir vendo as coisas que ele falou que a pessoa passou. Ele só fala da origem da humanidade. Você me escuta aqui, quer dizer, os 1000 livros é assim. Que você acha, às vezes, até enjoativo. Mas, cada vez que ele fala, ele solta uma coisa que vai encaixar, uma pedra para ser encaixada. Mas aí sim a pessoa vai relaxando e vai deixando. Aí com a atuação da bicharada é pior, mais ainda. Aí que não lê mesmo. Mas está tudo aí. Só a última agora. No bate-papo aí, acho que foi o último agora. A minha fala que eu sou advogado da planície, só não defendendo a planície. Mas é assim, porque nós somos a parte mais sofredora. Se eu não for puxar sardinha do meu lado, para onde eu vou puxar? Você comentou que a planície tem a sua parcela de culpa porque ela poderia ter feito um movimento favorável a si, né? Não ter descido, tá frente. Poxa, assim, eu tenho dificuldade de compreender qual é a minha dificuldade. Se os habitantes do mundo racional, onipotente, onisciente, onipresente, são deuses, né? São deuses. Não tiveram a capacidade de atender o nosso chamado racional superior, uma planície que ainda não estava na sua plenitude, teria como agir de forma diferenciada. É como exigir de uma criança uma atitude que um adulto não foi capaz de fazer. Então, quando todo mundo estiver no seu estado natural, habitante do mundo racional, aí que vai saber para que o habitante foi feito. Porque ele existe lá. Agora, precisava de um detalhe. Obedecer Deus. Por quê? Porque só ganha estabilidade quando ganha vida. Aí ganha estabilidade. A planície pura, limpa e perfeita não tinha ganhado estabilidade. Mas era uma parte pura, limpa e perfeita, esperando a hora de ser feito um habitante para ganhar estabilidade. Então tinha esse detalhe. Como eles fazem uso da liberdade, de explicar para eles que não pode desobedecer. Mas fazendo uso da liberdade, eles são donos legítimos da liberdade. Eles podem fazer uso da liberdade. Aí tinha que acontecer alguma coisa para mostrar para eles. Aí depois que aconteceu, que é o esse segundo mundo, e tudo isso aqui volta a ser o que era, nunca mais isso vai acontecer. Que a vida é lá. Aí todos vão entender. Hoje entendem porque já aconteceu isso aqui. Mas antes de acontecer, ninguém entendia. Às vezes ficava em cima da planície, ele chamava a atenção, todos obedeciam. Por que da liberdade? Porque depois que o habitante é feito, ele ganha liberdade. É através da liberdade, que é o poder, que ele sai do primeiro mundo, que é o mundo racional, e vai para o segundo mundo e o terceiro mundo. Mas usando a liberdade. Não vai mandado. Ele usa a liberdade e vai. Então, essas são as palavras daqui que a gente entende, para poder entender lá em cima.
E lá em cima não tem imagem, não tem nada. Essas imagens que você está formando aí não é essas imagens. Agora só assim. Mas é só para entendimento. Eu digo assim, eu tenho que, infelizmente, eu tenho que usar o que eu tenho aqui para te explicar. Uma criança não pode segurar um adulto para atravessar uma rua. Se o adulto quiser, uma planície teria condições de segurar um habitante de nível nacional. Sim, mas é só para ver. Aí se você for bater por isso aí, não bate. No caso, meus exemplos são daqui. Né? Mas teria condições? Mas sim, é isso aí. A planície teria condições sim. De frear. Então, na verdade, a gente fala que não tem culpa para poder diferenciar quem são os culpados, quem está materializado conforme máquina do raciocínio. Mas lá no histórico, às vezes na tréplica também, ele fala disso aí. Mas ele fala tão sutil que você passa. Você confunde achando que foi um chamado de atenção para a pessoa. E ele chama a atenção de todo mundo. A natureza, as duas energias, as 7 partes, a própria planície que desobedeceu e virou nisso aqui. Mas a gente reúne tudo porque ainda tem aquele entendimento rudimentar que você pegou. Por isso que tem esse estudo que você vai fazendo, seu raciocínio vai desenvolvendo. Quando você estiver naquela calmaria, você vai ter um poder de compreensão, que é do próprio raciocínio seu. É assim que forma. Mas tem que usar essa matéria para a gente entender, senão assim, de imediato assim. Ou seja, senão você, não quer saber mais, porque não sei o que, isso aqui não tem base, não tem. Não tem sim. Tem sim. Mas é a mesma coisa, o pai, você está lapidando, aí o pai chega e fala para você, não, você tem proteção, você vai sair disso daí. Mas você só vê a coisa piorar. Mas não é, porque você tem que entender que você já está envolvido no mal. Precisa de um tempo para desenvolver do mal. Você está envolvido, tem que desenvolver, desligar. Mas a pessoa não acha que é milagre. Milagre é fantasia, mas tem que vamos fazer isso. Tem que ser imediato. Tem que ser de imediato, senão não serve. Não é. São João, que no primeiro volume da obra, no capítulo Os Três Reinos da Bicharada, no 3º parágrafo, diz o seguinte: os 3 reinos, céu, terra e água, dependem de outros 3, sol, lua e estrelas, para formar as multiplicações dos seres, e desses seres se conta mais um reino. Então todos juntos formam as 7 partes do porquê se são. Pergunta: qual é esse reino formado? Porque ele colocou a palavra céu como sendo um reino e depois falou que todos juntos formam as 7 partes. Então, porque todos são da planície. A planície é uma coisa só, ele transformou em tudo isso aí. Céu é o mundo racional, em sentido de expressão. Mas como a gente está envolvido aqui, o céu, quando fala o céu, você vê uma coisa de pureza, porque é obra, isso aí é na obra. Primeiro. Então. Aí você ainda está com aquelas coisas de céu, de inferno, de Deus, não sei o quê, então você ainda está com isso. Aí aquelas pessoas bem religiosas, que teve aquele costume religioso, aí diz, olha, eu não estou entendendo bem, mas pelo menos já falou no céu, já estou mais à vontade. Familiarizado. Então é um pedacinho para cada um. Depois é que você vai juntar os cabos, separar quem é quem. O céu é o mundo racional. Tem pessoa que pega, não lê esse livro não fala em Deus. Eu só vou ler esse livro e falar em Deus. Aí fica assim. Então é só para entendimento a pessoa continuar na leitura. Ele explica porque tem que explicar. E a pessoa não entendeu, como que diz. Então tem que continuar a minha leitura, para poder entender o que está falando aqui. Agora, resumo. É 7 partes do porquê nós assim somos. Nós fazemos parte das 7. E tudo isso aí era a planície. A planície que virou isso. João, por favor. Quando a planície saiu lá de cima, vou dar um exemplo aqui embaixo. Assim, quando o sol começou a esquentar a planície, foi gerada a resina. Conforme o tempo foi passando, a resina ficou empolada, torrada, virou carvão e depois virou cinza. Mas conforme ela se transformava, ela soltava as suas virtudes.
as camadas. Nesse caso, quando a planície saiu lá de cima, que veio descendo lá em cima, ela já estava perdendo virtudes também? Ela veio descendo sem o sol? A planície veio descendo e veio abrindo o caminho, mas estava intacta. Ela estava pura ali, perfeitamente. Ela só foi descendo, para você entender, com o peso dos habitantes em cima. Para você entender por que ela desceu. Os habitantes em cima. Ela desceu, mas intacta. Ela só começou a perder virtude lá embaixo. Agora, quando ela desceu, aqui o mundo racional, para você entender, aqui o mundo racional. Uma parte da planície, era um pedacinho só da planície que desceu. A outra ficou lá. Foi abrindo caminho, aí ficou essa parte aqui. Então, o mundo racional. Então, desligou daqui. Ela foi descendo e abrindo o caminho, mas ela ficou lá intacta. Lá embaixo, quem veio perdendo virtude foram os habitantes. Veio perdendo virtude. E foram perdendo virtude. Quando ele estava lá embaixo, a planície intacta ainda, essas últimas virtudes dele estavam tão fracas que começou a acumular uma com a outra para ganhar força. Aí no que acumulou, virou o foco de luz, que é o sol. Aí depois começou a se transformar em tintura. Aí foi, mas tudo bem lento. A planície começou lá embaixo. Então isso quer dizer que o astral superior ele é feito só de virtudes dos racionais que perderam? Só habitante do mundo racional. Ele perdeu só um pouquinho, os habitantes. Eles saíram, mas ele não saiu em cima. Os que estavam em cima foi, ele veio mais um pouco. É isso aqui. Aí ele parou por aqui. Viu que não ia dar em nada, parou aqui. E a planície continuou descendo com aqueles outros em cima. E eles ficaram aqui. Como ele perdeu só um pouquinho e desobedeceu, não pôde voltar. Ficou no astral superior. E outros em cima foi descendo. Aí esses daqui também perceberam que os ficaram lá em cima e aí eles parou por ali, que é do astral inferior. Parou. Só que ele já tinha perdido mais virtude. Mas ficou lá parado. E a planície continuou descendo com os outros em cima, que é os que se extinguiram. Aí formou isso aí. Mas a própria planície descendo já foi fazendo a divisão. Então, lá embaixo, quando ela estava lá embaixo, aí que ela começou a transformar, perder virtude com calor do foco de luz. Aí foi saindo da planície uma resina. E a resina é uma substância inflamável. Aí saiu da resina e a outra parte da planície, também perdendo virtude. Mas a planície já ficando diferente, já ficando gomosa, já virando uma goma. Aí as virtudes da planície juntou com a da resina, aí que fez a natureza, as duas energias. Mas sem noção de nada, ficou aquelas duas energias no espaço das virtudes da planície e da resina. E continuando saindo planície, virtude da planície e da resina, formou o Cruzeiro do Sul e as estrelas. E outra parte formou um ponto que é a Lua, sem os quatro. Tudo da planície e da resina. É quanta coisa da planície e da resina. Agora em tempo diferente. Aí deu a diferença. É importante, quando lá no mundo racional não existe tempo. Não existe tempo. A gente só vai entender estando lá. Ou no limpo perfeito. Não adianta. Para você entender tem que fazer imagem. E lá não existe imagem. Imagem é deformação. A importância do tempo, que não existe lá. E fora do mundo racional, vai, a cada meio segundo vai mudando. Quer dizer, vai dando diferença. Aí onde vai formando a diferença. É a deformação. Como lá não existe deformação, não existe isso. Mas fora do mundo racional, descendo, vai dando isso aí. Porque está fora do estado natural. A energia eletromagnética ela foi formada quando? A eletromagnética é da planície da resina, foi as primeiras.
Ela foi formada antes Antes do Sol. antes do Sol, Não, antes do Sol não. Antes da Lua. antes da Lua. É. Aí formou eletromagnética, mas assim, sem noção nenhuma. As virtudes da planície da resina, que é a natureza. Certo. Aí depois começou, vamos supor, mais alguns segundos, ou minuto, começou a resina, as virtudes da planície da resina formou a Lua, sem os quatro. E depois as estrelas, que é o Cruzeiro do Sul. Então você tem que prestar bem atenção que o pai fala, a interpretação das estrelas é duas. Tem hora que ele está falando, as virtudes da planície, da resina formou as estrelas, que é o Cruzeiro do Sul. Então ele está falando das 5 estrelas, que é o Cruzeiro do Sul. E tem vezes que ele fala as virtudes da água e da terra formou as estrelas, mas as de hoje, as estrelas de hoje. E as virtudes da deformação da água e da terra. Então ele conta uma história e fala das virtudes da planície da resina. E você quer entender essa estrela aqui, você não vai conseguir. Porque essa daqui não foi feita das virtudes da planície da resina. Ela foi feita e é feita das virtudes da deformação da água e da terra. E essas virtudes da deformação da água e da terra faz os quartos da Lua. Hoje faz os quartos da Lua. Então, por isso, João, que, por exemplo, um habitante do astral inferior, um habitante, ele é superior à natureza, né? Sim. Porque ele foi formado, a natureza foi formada depois. Né? O habitante do astral inferior, ele é um habitante pronto. Ele só perdeu virtude, todas as virtudes ele perdeu por desobedecer. Aí transformou no que ele é hoje, energia elétrica. O pai podia muito bem dar outro nome, mas para não complicar, energia elétrica. Mas essa energia elétrica é diferente da energia elétrica da natureza, que foi feita das virtudes da planície e da resina. Aí para poder formar a explicação para a gente entender. Porque energia é diferente. Então um habitante do astral inferior, na verdade ele nem é energia, ele é um habitante. Mas o pai fala, astral inferior, astral superior, separando. Porque quando ele começa a falar do astral terra, que é totalmente diferente, um habitante do espaço, você confunde com o astral inferior. Um ser invisível, um habitante do astral inferior. Você está entendendo que é o do astral inferior. Mas ele não está falando desse habitante do astral inferior, ele está falando do habitante do espaço. Só que a formação dos habitantes do espaço, que são nossos acompanhantes, é a evolução da matéria. É a transformação do ser humano para Exu, para descer de classe. Ele já foi lá na frente. Mas ele junta para poder você entender o quebra-cabeça, né? Aí você está metido no espiritismo, que é só o astral terra, só o magnetismo. Ele não fala que é espiritismo. Ele diferencia magnetismo e espiritismo. Mas praticamente a mesma coisa, porque magnetismo é matéria. Mas não, magnetismo é isso aí, tanto matéria como esses invisíveis do espaço também. Mas você está entendendo que é espiritismo. E espiritismo é experiência, é esses habitantes do espaço, mas um espírito não é. Ele é um habitante bastante inferior. É só para diferenciar para você. Tem hora ele fala que ele expressa astral térreo inferior. Que é o magnetismo. Ele fala espiritismo e magnetismo, é a mesma coisa. Mas para você, porque você está fazendo a confusão. Porque quando fala espírito, você entende que é uma coisa invisível. Uma energia invisível, nem energia não é. Aí você já mais você entendeu o que ele está falando ali. Aí ele vai explicando. Lá na frente ele explica a mesma coisa, troca todas as palavras. Aí você, epa, peraí. Tá errado. Só para a gente diferenciar assim, então só. Então nós podemos dizer o seguinte, até 1935, que falava-se do espiritismo, né? Que é da existência do espiritismo, então era habitante do astral inferior,
Depois de 1935, aí ficou só os habitantes da Terra. Estratégia. Nenhum da história inferior. Usando o mesmo nome, espiritismo. Em 1935 para trás, os habitantes do espaço também eles atuavam, mas como uma coisa maligna. Ele perturbava, o astral inferior limpava. Você procura, se ele não sente espírito, resolvia. Porque os habitantes do astral inferior limpavam. Aí pronto, você ficava bom. Depois que terminou a fase, eles recolheram. Aí ficou só eles mesmo. Aí entre eles, vão ver se limpa ou não. Porque está tudo na mão deles agora. Tem mais o astral inferior limpando. Antes era o astral inferior, agora não, é só eles mesmo. Aí ele se identifica como quer. Se ele for mais forte, ele limpa. Se ele for mais fraco, entende, ele vai só enrolar e lapidar você financeiramente e nunca resolve nada. João, por isso que o espírito, a Beva, a Samuel, fazia tanto sucesso que além de ter um astral inferior, ali ainda tinha algo a mais que era um astral superior, né? Na época, São Manuel não recebia. Sim. Era dado como isso. São Manuel é um espírita, porque por causa do centro. Do centro. Só para você ter uma ideia, o centro de São Manuel tinha 400 metros. Aí dividia as sessões. Mas era a fase do espiritismo. São Manuel só fiscalizava, ele era o presidente, só Gerente, né? gerente. Tinha coisa mesmo que ele mesmo resolvia. Não soube, ele mesmo resolvia, porque é Deus que tem poder para isso. E era a fase disso. Agora, quando entrou a fase racional, aí que ele foi dedicar só o que ele veio fazer aqui. Trazer o conhecimento. Materializar as mensagens divinas do livro, que é a energia racional. Eu tenho uma dúvida assim, na época, quando você está falando das virtudes da planície, né? E da bomba, houve a formação, além das 5 primeiras estrelas, a da natureza também. Houve a formação dela. Aí nós conseguimos dar uma pincelada falando assim que surgiu outras vidas, como se fosse uma espécie de natureza, mas de grandeza menor. Eu quis que você me falasse um pouco Só o fluido eletromagnético. Eles são eternos, esse aí, no caso? Não. Fluido é matéria. Porque nessa época que estava formando virtudes da planície e da goma, tudo se formava, como não existia magnetismo ainda, estava se formando, parecia que eram naturezas menores. Assim, A durabilidade era maior. Agora, por exemplo, as duas energias, a natureza, ela não tem vida eterna. Tem para nós, que tem uma pouca durabilidade mesmo. Mas a vida dela acaba no 22ª eternidade. Então não tem vida eterna. É diferente de um habitante do mundo racional, que é vida eterna. Quando o pai faz um habitante do mundo racional e dá vida, nunca mais se acaba. Agora, surgiu da planície, que não tinha ganhado estabilidade. Quando ganha estabilidade, tem início, mas tem fim. Agora, com uma durabilidade maior. então, Só que a própria degeneração de tudo vem diminuindo. Então o mundo é muito antigo, mas muito antigo, não existe nem contagem. A contagem é de um tempo para cá, depois que já estava bem adiantado, é que foi surgindo a contagem. Mas olha o tempo que o pai fala em eternidade. Eternidade você nunca soube como começa. Não começa nem como termina a eternidade. Aí quando chega lá no 27, que você está no 27, Eu vou passar para aí fala que a 21 eternidade iniciou em 1935. Aí você já pulou muita coisa, agora complicou. Tem outro que lê ali e faz ai. Como que em 1935? Mas ele explica, a pessoa não presta atenção. Ele explica que iniciou oficialmente em 1935, por causa da fase. Porque quando você está lá na obra, está lá 21 eternidade, aí que começou o progresso que aí está. Você entendeu? Esse progresso não. A gente entende assim de imediato que você veio, desenvolveu, aí veio a fase de monstrinho, monstro, tal, selvagem,
até atingir hoje civilização. Pronto, só isso, né? Mas não, é muito tempo. Até chegar isso aí, muito tempo lapidando o ser humano para ele entender no que deu condições de chegar hoje. Então é muito tempo. Então, um habitante do astral inferior, digamos assim, ele pode intervir na ação de um habitante do astral terra hoje? Pode. Se ele quiser, ele pode. Qualquer coisa. Pode, porque ele tem poder. Não. Quando você fala de limpeza, os habitantes que fazem o astral inferior, né? Que limpeza é essa e como é feita? Limpeza do quê? No início, É assim. na fase do espiritismo, Isso. Que limpeza é essa que eles fazem? não, a perturbação. O ser humano era perturbado por um habitante do astral terra, que é um habitante do espaço. Atrasava a vida dele, fazia um monte de coisa, agindo por conta própria. Esse habitante estava agindo por conta própria, até contra a natureza. Aí a pessoa procurava um centro espírita. Aí resolvia a situação dele, porque afastava e tirava todas as coisas que ele colocou, limpava isso. Mas um habitante do astral inferior, que era a fase do espiritismo, ele vinha em socorro da humanidade, que é mais sofredora. Aí limpava e resolvia. Aí você pagava o centro e saía satisfeito. Resolvia seu problema. Mas terminou a fase do segundo milênio, aí ele recolheu. Por isso tem coisa que eles podem fazer, tem coisa que não podem. Aí os que ele pode fazer é um próprio habitante mesmo do astral terra, maior, mais força, que é a lei do mais forte, bate nos pequenos e quebra os grandes, o que tem que fazer. Então essa limpeza Aí resolve, mas chega lá, é um grandão, aí chega lá, olha assim, ih, cara, muda, a ali já volta já. E aí o cara fica lá só no ritual mesmo e não passa disso. E para Aí a pessoa sai de lá, não resolveu o meu problema, vou procurar outro centro. quando a pessoa tem uma experiência de ver um corpo de energia atravessar a parede, Como que é? quando uma pessoa tem uma experiência de ver um corpo de energia atravessar a parede, tomar uma forma na frente dele, fazer o tratamento necessário da doença e através dele ver a própria pessoa, através daquela energia, ver o outro lado da parede, o que tem do outro lado da parede, esse ser que fez isso, ele pode ter sido alguém do cinturão magnético para baixo, ou no sol para cima. Então, tudo isso aí é o pessoal do astral terra que faz isso. E consegue atravessar a parede. Não, eles não conseguem atravessar a parede. É truque que eles fazem. Mas só para facilitar para a pessoa entender. Porque um habitante do astral inferior ele não está mais fazendo isso. Não está mais limpando, não está mais nada. Aí os habitantes do astral terra fazem, quer ajudar, faz. E quer mostrar para a pessoa. Vamos supor, ele vem aqui, aí enfia o pé na parede. Dá a impressão que ele está passando a parede, mas não está. No que o pé está encostado na parede, está desaparecendo. Até ele desapareceu, deu a impressão, para quem não presta atenção, que ele varou a parede, mas não varou não, está ali mesmo. Então isso aí são artes, são apresentação teatral que eles fazem. Aí a pessoa se sente bem. Aí pronto. Mas na realidade, quando você vê como que funciona, aí você vai ter uma mentirada danada, é tudo mentira. Mas tudo foi feito para o bem da pessoa. É as armas que eles têm, isso é truque, Ah, tá. E aí vai levando a pessoa num rolete, vai levando. A pessoa morre, vai para as classes inferiores e vai ser um deles. E continua ligado na transformação. Você tem que entender que você tem que se ligar da transformação. Você ainda tem que passar por uma transformação, só uma. Aí de volta. Não para frente, e para trás. Para cima. E para cima, não para frente. Você só tem mais uma transformação. Aí você é um exemplo, você se imuniza. Aí seus anos de vida é aumentado. Quer queira ou não, você está ligado à energia racional.
O próprio corpo, que é um conjunto de ruína reunida, que se mesmo se destrói, o corpo encontra a dificuldade de se destruir. Porque você está ligado na energia pura, limpa e perfeita. Aí é prolongado seus anos de vida. As impurezas do corpo tem dificuldade, aí vai destruir o corpo, e era para ele destruir em 90 anos, vai destruir o triplo ou mais. Aí você está ligado. Aí chega a hora que você tem que transformar. Você tem que voltar a ser o que é. Aí sim, essa transformação você vai virar energia para voltar. Só que você já está ligado. Aí você não morre mais porque você já está ligado à vida eterna. Você não vai mais ganhar vida lá no vida. Você já ganhou quando você se imunizou. Você é um habitante do mundo racional, mas está aqui, na Terra. Então tanto faz você estar aqui como está lá. Porque você já ganhou essa vida. Quando o racional superior pega a planície, que é uma massa forte, faz um habitante e dá vida. Nunca mais esse habitante se acaba. Ele ganhou vida eterna. Quando você se imuniza, você ganha vida eterna. Aqui embaixo você ganha vida eterna. Mas você está com um corpo de matéria ainda. Aí essa matéria tem dificuldade de se destruir. O tempo que ficar, para você tanto faz. Aí tem que chegar, voltar a ser o que era. Aí seu corpo vai transformar em micróbio, vira energia para voltar. Aí você vai fazer uma viagem dentro. É diferente de quem já morre sem estar imunizado. Mas por morrer com o livro na mão, volta com o mundo racional. Esse é o maior passo que nós temos a nosso favor. É você com o livro na mão. Aí você vai virar energia, só que virando energia você tem que fazer reconhecimento, que você já fez, e tudo isso aí que é importante. Mas a pessoa que não está imunizada, acho que está com o livro na mão, mas faleceu, ele quando ele morre, ele morre consciente, ele já vê o outro lado? Não vê nada. Não vê nada, ainda bem, não vê nada. Aí, em primeiro lugar, o que é a morte? A gente tem a morte para nós é uma coisa pavorosa, mas não é para quem não conhece. A morte, quando você está. Você não dorme todo dia? Sim. Então você morre todo dia. Só que o sono tem sonho e lapida. Se você adormeceu e não tiver sonho, foi uma noite ótima. Você dormiu, descansou, não viu nada. Você acha que deitou e levantou no outro dia, você passou 8 horas, 5 horas e foi rápido. Mas, quando vem a morte, é melhor do que o sono. Porque não tem perturbação nenhuma. Agora é assim, você está com dor. Você toma um remédio, a dor vai sumindo e você vai sentindo alívio. Assim é a chegada da morte. Você está com dor, aquela dor vai saindo, você adormece, não vê mais nada. Aí quando você acorda, 35 anos depois, ou 40, você está com uma energia. Você não sofre mais nada. E como você vai voltar para o mundo racional, aí você, dali você está consciente, com energia. Aí você vai fazer a viagem de volta, com energia. Mas é energia. Você ainda vai virar ser o que era planície. A energia vai virar planície. Vai depois ser um habitante. Isso no caso da pessoa que não se ligou aqui. Vai morrer com o livro na mão. Aí está melhor do que nós, aqui que nós ainda estamos lapidando. Então, pegando um pouquinho o gancho da planície novamente ali, que o nosso amigo falou, que ela poderia ter freado. Mas então nesse caso que a planície ela também tem vontade própria? Fora do seu estado natural, que é o mundo racional. Mas de pureza ainda. É aquele entendimento só pureza, sem maldade nenhuma. Porque lá no mundo racional existe um progresso. Mas é um progresso de pureza. Só desenvolve o essencial. E a planície tem que ganhar estabilidade. Tem que ganhar vida. Só que essa parte aí só tem que ver lá, para você entender. Ganhar essa aí, ser feito um habitante para ganhar vida. Aí lá você vai saber de onde vem essa planície. É uma concentração de pureza. E na matéria não existe pureza.
Você fala em pureza, mas você não sabe o que é pureza, porque não existe. Então, pureza é extraída da pureza, mas lá no mundo racional. Então esse lado aí só quem tiver lá, não tem como entender. E essa pureza, como diz, é uma vida, porque tudo é vida. Tudo aqui na matéria é vida. Esse banco é vida, tudo é vida. Você conversa com tudo isso aí. Você acha não, isso aí é um objeto, mas é vida. Por isso existe. Se não fosse vida, não existia. Porque o ser humano compara com ele, né? Vida de entendimento, mas tudo é vida, tudo. Nesse ponto, João, tem uma coisa que o Racional fala no livro antes desse aqui. Ele diz o seguinte, que quem fará o desenvolvimento do raciocínio é a essência, a energia racional. Quem fará? Que vai fazer o desenvolvimento do raciocínio. Fará. A energia racional, a essência da energia racional, que toda energia tem a sua essência. Certo? Aí ele dá uma parada lá na frente, ele fala das chuvas de energia racional, dizendo ele que já acontece no meio da gente, seria como, no meu certo entendimento, como se fosse uma já valorização da gente no meio do desenvolvimento do raciocínio, no meio da deformação, ou seja, um guincho, certo? Para a gente sair. Aí lá na frente ele fala também o seguinte, que a água penetrando na terra, ela forma um mofo branco, ou seja, ele define como uma cinza. Aquela cinza, ela tem uma essência, ela forma uma essência, aquele espaço físico, vamos falar assim, certo? Forma uma essência, e essa essência forma a vida, que é os micróbios. Certo? Perguntam, aquela cinza que ele forma é como se fosse o estado de planície? Não. Isso aí não é o racional, não é a essência racional. Já lá embaixo. É a essência eletromagnética. São três coisas que eu coloquei. Uma, a essência da energia racional, que é a evolução do raciocínio. Então essa está intacta. A essência racional está intacta, é pureza. Cada um de nós tem essa energia intacta, que é um temperozinho de pureza que nós temos aqui na matéria. Uhum. Essa essência racional que cada um tem, é que vai fazer a nossa ligação com a planície racional. Daqui da Terra você fica ligado à planície racional através da essência racional. Agora tem a essência eletromagnética, é outra coisa, que vira bicho. Isso. Essa daqui. Só que no caso que ele está falando aí, ele está mostrando que é de natureza diferente. Isso. É uma essência de natureza diferente. Mas que vira bicho, que vem da água. Que forma uma vida atual diferente das outras. Sim, diferente daquela que é água. Que é uma nova categoria, uma nova classe. Aí ele chama aquela essência de carbono. Certo? Carbono é o que sai da outra. Por exemplo, se mexe na terra, sai a poeira. A poeira é o carbono. Certo. E do mofo... Mas da poeira sai outra substância. Aquela substância é o carbono da poeira. E assim é o que sai. Uma que sai da outra é o carbono. Isso é o carbono, né? Saiu da resina, torrou, virou cinza. O carbono. Deixa eu te falar uma coisa. Peraí, deixa eu explicar para ele. Agora o raciocínio, o que é o raciocínio? Para nós, o raciocínio é um órgão de comunicação com o mundo racional. Então nós estamos desenvolvendo o raciocínio para quê? Para se comunicar com o mundo racional. Certo? Com esse raciocínio, você vai se comunicar com o racional superior, com o mundo racional, com tudo que é racional. Com sua essência, você vai se comunicar com a planície racional. Certo? Então aí tem duas coisas diferentes. Mas tudo é racional. O raciocínio é para isso. Se você não desenvolver o raciocínio ele é o substituto do pensamento. Você tem que parar de pensar e imaginar e só raciocinar. É através dessa grande opinião. Aí você se liga à energia racional, no seu esforço, dá o estado de ligação do raciocínio. O raciocínio entra em contato com o mundo racional, é a comunicação.
É como se fosse um microfone para você daqui falar para o mundo racional. Ou um telefone. Você está aqui telefonando usando um raciocínio. Então, e esse raciocínio, que é um órgão, feito por um habitante que está materializado dentro dele. Esse habitante ganhou essa missão de materializar com máquina do raciocínio. É só isso a missão dele. Aí você entendendo o que é o habitante, o que é o raciocínio, o que é a essência, tudo separado, aí acabou essa confusão. Nesse item aí tem uma pergunta seguinte, por exemplo, vamos chamar de comando. Nós estamos sob o comando da natureza eletromagnética, certo? Mais magnético que elétrico, certo? Quando, por exemplo, uma ideia parte da energia magnética, certo? Para o aparelho é recepcionado pela energia elétrica, que tenta melhorar o comando. Mais ou menos um entendimento assim. Sim. Quando parte uma sugestão ou autossugestão da parte elétrica, já é recepcionado pela energia magnética que normalmente desvirtua aquele objetivo que é aparentemente bom do elétrico. Agora, por exemplo, a parte da energia racional, ela é um comando igual à energia eletromagnética, só que atual, pura, limpa e perfeita hoje? Não é igual, é diferente. É diferente, porque a energia, o pensamento dói. Você pensa, dói a cabeça. Isso. Pensar. Que é do eletromagnético. Já racional, não. Quando você estiver raciocinando, não tem nada disso. Ele te dá vigor, te dá alegria. Quando estiver raciocinando, diferente de quando você está pensando. Agora, os dois funcionam, o eletromagnético. Quando o raciocínio entrar em funcionamento, o eletromagnético para de funcionar. Não funciona mais. Agora, enquanto você está pensando, imaginando, funcionam os dois. Uma energia elétrica que dá uma ideia, aí você vai analisar aquela ideia e vem várias coisas, porque é o eletromagnético, é os dois. E assim é magnético. E dá uma ideia, o eletromagnético vai mostrando o que é certo e o que não é. E a magnética vai mostrando o que tem que fazer. Vai te dando resultado. E assim funciona sempre os dois, esses dois. Já a energia racional, quando aparece, como você falou aí, de chuva de energia racional, não, isso aí é um habitante do mundo racional que só veio do mundo racional fazer a propaganda da fase racional. Então a missão dele é isso, aparecer com chuva de energia, com foco luminoso. Isso é a missão dele. Fica lá aparecendo uma estrela, aumentando, diminuindo. Isso é totalmente diferente. Não é nada do raciocínio. Certo. Como a fase é racional, a fase é dos habitantes do mundo racional. Não é? Aí ele vem fazer essa propaganda. Essa chuva, então, não é como se fosse um adubo para poder modificar as pessoas? Tem que aparecer de forma que a pessoa entenda. Tem lugar aí que ele aparece, a pessoa olha assim, aparece mesmo aquela chuva, assim, parecendo aquelas neves. Aí você olha assim, está nevando. Aí fica, mas você vê que não é neve, é outra coisa. Aí fica lá. Daqui a pouco aqueles mais rudes, atrasados, olha assim, já acho que estão lavando no céu. Aí coisa, que vem de muito alto, certo, energia racional. E fica bonita aquela cascata. Aí some, não estava aqui. Aí você vê que não é neve. Mostrou que não é neve. Parecia neve. Então a pessoa fala da maneira que não parece. Aí depois vê que não é. Às vezes ele fica olhando aquela estrela, aumenta, aumenta. Aí você diz, ó, chamando a atenção. Mas não é estrela. Estrela, então são estrelas diferentes. Então isso aí é só habitantes racional. Ele vem só fazer isso. Porque a fase é dele. É diferente. Então cada um tem sua tarefa. Quem está materializado com máquina do raciocínio tem essa missão. Ele tem que ser desmaterializado com o aparelho vivo. Então ele torce para o aparelho desenvolver ele vivo, o aparelho vivo. Porque quando o aparelho morre, ele desmaterializa, mas aí não volta. Ele não ganha
a forma corpórea, porque ele não desmaterializou com o aparelho vivo. Esse é o objetivo dele. Não cumpriu a tarefa, não conseguiu, né? Porque o aparelho não correspondeu. Aí o aparelho, às vezes, transformou por qualquer motivo que a própria natureza fez, e ele não estava muito dando bola, e tem uns que nem sobe, fica ainda esperando, e o aparelho sobe, porque fez por onde. Então tem várias coisas, cada um tem uma aplicaçãozinha. Porque tem um detalhe assim que acontece com a gente, assim, pelo menos comigo. Quando a gente, por exemplo, tenta ouvir, vamos pensar, prestar atenção no pensamento e na imaginação, parece que ela não existe mais. Certo? Escuta alguma coisa, mas parece que não é bem sentir um pensamento, sentir uma imaginação. Ou existe ainda o pensamento? Então, a natureza ela parou de alimentar o pensamento. Só que o pensamento ainda continua funcionando, porque ele funciona com tudo. Ele funciona com fluido eletromagnético, com energia eletromagnética, com transmissão de bicho, que não é ele funcionando, é você escutando o bicho, mas entra como se você estivesse pensando. Então, o pensamento é a casa do fluido eletromagnético, funciona com tudo. Agora, quando a natureza alimentava aquela fase do segundo milênio, era diferente. Porque te dava aquela certeza. Era difícil você ficar em dúvida. Hoje não, hoje é mais em dúvida do que... Na mesma hora que vem uma coisa, vem... A gente não para. Por um tri você já pensa milhões de coisas, porque vem na cabeça muita coisa. Porque é muito difícil que o aparelho, no meu entendimento, no meu sério entendimento, está descartando a quantidade de informação desnecessária que vem na cabeça do homem. Mas na fase do segundo milênio, a natureza alimentava o pensamento. Quer dizer, mostrava a realidade do que ela queria, como tinha que chegar. A coisa tem que andar assim. A natureza via trazendo para ela andar assim. Mas quando a bicharada perturbando, ia puxando para cá. Aí ela ia transmitindo, alimentando, voltava e trouxe para cá, e continuava andando. Então esse é o progresso da natureza. E às vezes ela revoltava as duas energias com alguma coisa, zangado, porque ela é assim. E aí deixava correr, sem nada. Aí entrava as outras coisas e ia bagunçando, ia tirando. Aí quando ela voltava, eu pegava assim, puxava de novo para cá. E assim, a deformação. Aí de 1935 parou, ela não alimenta mais não. Hoje a gente já tem um certo conhecimento. Por conta do astral terra, de tudo o que está aí, várias fontes de transmissão está aí. E aí você vai levando, aí o livro vai te dando, vai te mostrando. O próprio livro vai mostrando o que é certo. O que é certo? Você voltar para o segundo teu livro. O que você está fazendo aqui? Passa só essa durabilidade de vida que você tem, mas estudando, com essa garantia de voltar. Ah, mas está ambicionando coisa da matéria. Quanto mais você adquire coisa da matéria, mais você vai lapidar. Então, assim, hoje, digamos assim, então hoje é o seguinte, antes nós temos a natureza, né, que era, de uma certa forma, que trazer as pessoas para o caminho certo, né? Hoje não, então hoje nós que temos que procurar esse entendimento, ter um entendimento na população para não ir para o caminho errado, né? Porque a natureza não vai trazer mais. Sim, ela parou. Ela parou. Então se um aparelho decidir ir por aqui e for cair no abismo, o problema é dele. Então, aí o São Manuel teve um trabalho importante. Conversar com a natureza, sobre Deus, veio à Terra, conversou com a natureza e mostrando para ela a mudança de fase, mostrando tudo isso. E ele veio e ficou aí, em 1903, ele veio, quando ele já estava com 32 anos, que houve uma mudança de fase. Mas antes ele ia mostrando, conversando com a natureza, ia mostrando, e ela já estava sentindo. E ele ia sempre falando que ia mudar de fase, ia mudar. Não tinha nem mudado ainda. Vai mudar, vai mudar. Quando? Não sabe. Mas vai mudar, vai mudar. E provando e comprovando para ela. Aí houve a mudança de fase. Esse é o ano da mudança de fase. Daqui em diante, você mudou de fase. Então você procura diminuir o alimento dela, alimentando. Aí ela ia analisando, pensando no que ele estava falando.
Mas naturalmente ela ia fazendo isso. Mesmo que ela não quisesse, a força dele, naturalmente ia agindo. Não com atrito, mas naturalmente a pessoa ia tendo aquela, ela, a natureza, pela vontade de não mais fazer isso. E achando que eu vou parar porque eu quero. A falta disso, falta de alimento. A força dele. Então ele é importante. Se viesse, se 2 ou 3 a mais, porque só foi seu Manuel que teve a coragem. Mas se viesse, era melhor. Era melhor. Mas só ele que teve a coragem. E dependia de quem queresse, né? Porque o pastor perguntou quem quisesse ir lá, né? Aí se mais 3 quisesse, viria, no caso. Tem que descer um lá embaixo. Tem que vir um. Eu vou, outro, eu vou. Então vai ser 2. Mas só ele. E com a coragem. Já mudando de pergunta, a respeito daquela triplicação do vídeo, né? Vamos ter, futuramente, depois de tudo desenvolvido, raciocínio desenvolvido e editando. Haverá alguma missão a mais ou vamos ter que esperar? Vamos triplicar os antivírus. Depois de tudo funcionar. Aumentar os antivírus. Ou isso vai acontecer antes de funcionar? Não, isso é se você imunizar. Se imunizar. Todo mundo que já leu os 1000 livros está pronto, esperando as coisas funcionar. Está pronto, mas não está ligado. Certo. Quando se ligar, você está prontinho. Você está ligado ainda no eletromagnético. Você está com o LED aceso, mas a TV não está ligada. Está só a luzinha vermelha lá. Esperando alguém com o controle de ligar. Aí você vai mostrar. Mas se você se ligar, aí sim, aí você automaticamente vai aumentar os seus anos de vida. E aumentando esses anos de vida, vai ter alguma missão quando estiver editando, por exemplo? Vai ter uma outra fase? Não sei. Salve o racional superior. Leia os livros Universo em Desencanto, a verdadeira origem da humanidade. Se você aprendeu algo novo, compartilhe com seus amigos. Aqui estão outros vídeos racionais que você vai gostar. Por sua atenção, o nosso muito obrigado. Até breve e salve o racional